Olá, meu caro vestibulando. Vamos lá, eu vou falar um pouco agora sobre a questão da quantidade de itens que tem na prova, que compõem a prova, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui só para você entender maiores detalhes, certo? O vestibular da UNB, como eu já falei no vídeo anterior, a previsão aí por edital é para abril e a prova primeiro final de semana de junho. Eu disse lá que a prova ocorre em 2 finais de semana. Então nós temos no sábado e no domingo, tá? Em um final de semana, aliás, em 2 dias, um sábado e um domingo, tá? Como é que é a distribuição da prova? Se você já fez o PAS UNB, é muito parecido, tá? É como se você estivesse fazendo uma prova do PAS das 3 etapas de uma vez só. Quantidade de itens, nós teremos então, no primeiro dia, 150 itens no primeiro dia, sendo 30 de língua estrangeira, que aí você pode escolher no ato da inscrição espanhol, francês, inglês. Você escolhe qual língua cursar e são 30 itens que nós teremos lá. No PAS, normalmente, nós temos 10, tá? Por isso que eu faço uma associação aqui com o PAS, que é como se você estivesse fazendo as 3 etapas de uma vez só. São 30 itens dos 150 e 120 itens, pessoal, ainda no sábado, no primeiro dia, de língua portuguesa, literatura, geografia, história, artes. E artes, pessoal, das disciplinas mais cobradas, ela contempla tanto cênicas quanto visuais quanto música, tá bom? Filosofia e sociologia. Então, de certa forma, nós temos aqui humanas e linguagens no primeiro dia. E aí a gente costuma perceber que aqui lembra um pouco o desenho do Enem, quando o Enem fez aquela distribuição nova, ficou parecido com o vestibular da UNB. Então, primeiro dia, humanas e linguagens e redação. Nós temos a prova de redação também no primeiro dia de prova, que é no sábado, certo? E nós temos 300 minutos de tempo. É o tempo normal de vestibulares, tá? 5 horas. Você tem 5 horas, a prova ocorre à tarde, 13 horas, a partir das 13 horas, tá bom? Então nós temos aqui 150 itens no primeiro dia, no sábado, humanas, linguagens e redação. E no segundo dia, pessoal, nós temos então ciência da natureza e matemática. Então nós temos aqui biologia, física, química e matemática, ok? São 150 itens, beleza? 150 itens para também 300 minutos, 5 horas de prova. A gente chama isso aqui de prova 3, tá? É a prova de conhecimentos 1 é língua estrangeira, prova de conhecimentos 2, linguagens e humanas, prova de conhecimentos 3 é exatas e ciência da natureza e matemática, vamos dizer assim, né? Percebendo aqui que nós temos aí 4 disciplinas, tá? A gente vai ter aí mais ou menos 40 itens, um pouco menos, né? 30 e poucos itens de cada área, tá? Matemática costuma ter um pouquinho mais de vez em quando, mas se a gente pensar uma distribuição igualitária, nós teremos aí algo próximo de 37 itens para cada área, tá bom? Arredondando aí 37 itens de biologia, 37 de física, 37 de química, 37 de matemática, tá bom? Como é que funciona essa distribuição desses itens, pessoal? 37 itens aqui, eles vão distribuir ao longo da prova em textos, músicas, filmes. Então, por exemplo, ele vai colocar um filme, um texto lá, uma imagem de um filme. Vai cobrar ali 7, 8, 9 itens, já foi 7, 8, 9 itens daquela matéria. Vai puxar uma música e vai ter mais 7, 8, 9 itens ali. Então, numa brincadeira dessa, com 4 textos, 4, 5 textos, já foi os 37 itens daquela área, tá? Parece muito, mas o Enem é muito mais cruel, porque quem já fez o PAS UNB sabe que se eu tenho uma prova com 5 itens, isso equivale a uma questão do Enem, de certa forma, porque uma questão do Enem você tem 5 alternativas para ler e reler, para descobrir qual que está correta. 5 itens do PAS, você vai ler individualmente cada um deles e marcar se está certo ou errado. Então, 5 itens do PAS equivale a 1 do Enem, tá? Então, é uma prova que quem já fez o Enem sentiu o peso, é uma prova que seria mais ou menos um pouquinho menor, tá? Em termos de peso, assim, tá? Porque o Enem você tem lá 90 itens no primeiro dia, 90 no segundo dia.
90 itens, 90 questões, sendo que cada questão tem 5 itens para você analisar, pessoal, é muita coisa mesmo, tá? Então, a prova do vestibular, de certa forma, ela seria metade do peso da prova do Enem, se a gente for olhar assim matematicamente falando, tá bom? Não estou dizendo que é uma prova facílima, mas vocês vão ver, na minha percepção, que é uma prova muito acessível, muito mais acessível para vocês do que a prova do Enem, tá bom? É uma prova que ela exige um conhecimento de mundo maior, certo? Então os assuntos clássicos aqui continuarão aparecendo, só que ela exige de você uma expansão aí, principalmente para as artes, tá? Ciências, cênicas, visuais, música, é uma coisa que talvez você não está estudando na sua escola, não estudou no seu ensino médio, que aqui, junto comigo, a gente vai aprender de que maneira a gente vai estudar os principais pontos disso aqui, beleza? Então é isso, pessoal. A questão dos dias de prova são 2 dias, 150 itens então no sábado, 150 itens no domingo. No sábado nós temos 150 itens ainda, mais a redação, ok? Então é mais ou menos essa a distribuição. Se você nunca fez questão do PAS UNB, questão do vestibular UNB, a prova ela tem um perfil diferente, pois ela apresenta 4 tipos de itens, tá? E cada tipo de item desse tem um perfil diferente, tem um impacto diferente na sua vida, certo? Itens tipo A corresponderão a 80% da sua prova, ou seja, os itens de certo ou errado, eles serão aí perto de 80% da sua prova, ou seja, o impacto maior é neles. E aí cabe uma preparação aqui de treinar itens de certo e errado para você se acostumar na tomada de decisão e saber como tratar um item desse aqui, tá? Porque ele não é igual ao do Enem, é outra lógica de pensamento. Nós temos os itens tipo B, resposta numérica na forma de centena, dezena e unidade. Aqui a gente tem uma minoria aí, talvez 5% das questões dos itens, talvez menos, talvez nem isso tudo, muito menos que isso, nós teremos na prova. Aqui os itens de tipo C, mais ou menos 10% da prova, tá? E nós temos aqui os itens tipo D, 5% mais ou menos da prova. Ou seja, vai variar muito de ano para ano, mas os itens tipo B e tipo D, que é o discursivo, que é aberto, você vai ter que escrever a resposta, nós teremos aí 5% dos itens da prova para poder resolver lá. Nós vamos falar um pouco mais sobre a prova, vou mostrar a prova para vocês e vocês vão perceber isso lá na prova, vou mostrar isso lá na prova. A gente tem esses meses aí para poder, essas 20 semanas, para poder aprender muito mais, estar muito preparado para essa prova, tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui. No nosso próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a prova, mostrar a cara da prova do ano passado para vocês e a gente comentar, tecer alguns breves comentários sobre ela, tá bom? Então quem não está ainda matriculado na nossa turma de preparação, o link vai estar aqui embaixo para que você esteja conosco nessa preparação 2020. Vamos que vamos!